E agora vamos começar a fazer as perguntas dos nossos companheiros que estão nos ouvindo. A primeira para o professor Aragão. A parceria contratual a que faz referência no artigo da Lei das Estatais estaria adstrita às molduras jurídicas já reguladas, consagradas no ordenamento jurídico em vigor, como, por exemplo, é o caso do consórcio previsto na Lei das SA? Não, assim, até nos exemplos que eu dei, não podem ser contratos atípicos, podem ser redes de contratos, podem ser contratos conexos. Aqui o conceito de contratos colaborativos de longo prazo é bastante extenso. Eu dei o exemplo da cessão de propriedade intelectual. Não há nada que... O consórcio ele está também nesse inciso, tal como a formação de sociedades propriamente ditas. Mas o inciso ele é muito mais amplo do que esses dois exemplos clássicos e não só não se limita a esses dois exemplos clássicos, como também não se limita a contratos típicos, mas a contratos típicos em geral, em que que sejam de longo prazo e nos quais não esteja envolvida uma mera comutatividade, ou seja, uma mera toma lá da cá de um contrato tradicional oitocentista. Muito obrigado. A segunda pergunta vai para o doutor Mauro. Você admite a licitação dispensada na hipótese de um terceiro ofertar uma oportunidade de negócio que não esteja no planejamento estratégico de uma estatal? Bom, eu tentei construir alguns passos, algumas diretrizes para dar qualidade a essa decisão na escolha do parceiro. Para mim, um dos principais passos é que essa oportunidade de negócio esteja previsto no planejamento estratégico de longo prazo da empresa de 5 anos. Tanto que a lei é clara, no artigo 23, salvo engano, que diz lá que esse planejamento tem que trazer os riscos e as oportunidades futuras. Mas isso não é um documento, dada a extensão de prazo, é um documento de 5 anos, né, de planejamento de longo prazo, que ele pode ser modificado a depender das oportunidades. Mas eu acho que um elemento para dar consistência a essa decisão de escolha desse parceiro é que esteja previsto, pelo menos, uma vinculação a algum negócio, alguma oportunidade, nesse planejamento estratégico de longo prazo. Até porque, como eu citei no início, são dois pilares que a Lei das Estatais elegeu como pilares de sustentabilidade e planejamento das empresas. O plano anual de negócio e o planejamento estratégico de longo prazo. A empresa não pode virar o ano sem aprovar o plano anual e todo ano a empresa tem que mandar para o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional a avaliação do cumprimento desse plano de negócio. Se é uma oportunidade tão estratégica, né, que exige a dispensa da licitação, a formação de uma parceria sem licitação, é oportuno, eu entendo que deve constar sim do planejamento de longo prazo da empresa. O negócio. Muito obrigado. Doutor Carlos, quais as possibilidades de contratação para desenvolvimento de atividade relacionada ao objeto social das estatais? As possibilidades de contratação. Bom, depende muito, logicamente, do objeto a ser contratado, né? Evidentemente que pela Lei 13.303, a gente conseguiria fazer contratações com muito mais vantajosidade, cumpridos os ritos da seleção. Que vantajosidades seriam, né? Basicamente de ter um parceiro, de ter um contratado que consiga prestar o serviço que gere a maior sinergia com a empresa. Esse talvez seria o principal argumento da contratação. Mas aí tem que olhar também qual é o perfil do contratado, qual é o perfil do parceiro, né? É muito diferente do que fazer uma licitação de coisas corriqueiras, né, que a empresa possa necessitar, que não faz muita diferença. Eu costumo até brincar quando faço alguma apresentação que eu uso a caneta com a qual eu escrevo é uma caneta de pregão, né, de licitação.
É muito diferente a empresa comprar a caneta do que ela comprar um serviço ou ela contratar uma parceria estratégica onde os quesitos da escolha precisam ser muito bem definidos, com muita transparência, com muito critério. Feito isso, com esses critérios, com seriedade, com transparência, com rigor na escolha, a chance de se ter um parceiro que tenha melhor qualidade para a empresa, que ofereça melhor sinergia, que dê o melhor retorno para a empresa, são muito maiores, né? Não estamos falando só de preço, aí no caso estamos falando do resultado final, da qualidade do serviço que será prestado, do que isso poderá oferecer em retorno à empresa, no caso Correios, por exemplo, né? Que parceiro possa oferecer o melhor retorno, de forma que a empresa possa ter sustentabilidade, de forma que a empresa possa oferecer o melhor serviço à população, que é a missão da empresa, né? Muito obrigado. Doutor Aragão, qual a importância da compliance, prevenção e combate à corrupção e empoderamento do controle interno para a governança da empresa para dar efetividade aos novos mecanismos da contratação? Uma das diretrizes da Lei 13.303 foi o fortalecimento das normas internas de governança. Sobre esse ponto, seguiu praticamente todas as guidelines da OCDE. Sendo que a própria OCDE, ela diz que as guidelines dela é um mundo ideal, que ela nunca imaginou disso ser imposto coercitivamente, né? Eu acho, a minha opinião pessoal é que a lei teve um certo exagero na quantidade de órgãos, na quantidade de relatórios, que foram impostos, né? Eu acho que o compliance, ele pode ter grande utilidade. Agora, eu acho também que há uma certa moda de compliance que se acha que apenas por colocar aquele bando de burocracia, que vira uma burocracia, né? Que fica um negócio assim inacreditável, né? Teve outro dia que, para eu cumprir o compliance de uma empresa, acho que eu tive mais trabalho do que fazer o parecer em si, né? Porque, assim, acaba vendo, se só for uma burocracia, né? Como muitas vezes parece ser, preenche aqueles formulários enormes, né? Aí junta a certidão, tinha que juntar a certidão negativa, que eu acho que nem para eu vender um imóvel eu juntei tanta certidão negativa. Então, eu acho que há uma grande chance do compliance virar uma grande burocratização sem maiores consequências práticas em termos de melhoria da corrupção e da gestão. Eu acho que esse é um grande risco, né? Muitas vezes nós, de cultura romana, né? Do Império Romano, nós gostamos de procedimento, de papel, né? De formulário, achando que isso garante alguma coisa, né? Muitas vezes se fazia crítica ao do antigo decreto da Petrobras, porque era muito flexível, né? Que tinha que se voltar à Lei 8666. Como se a Lei 8666, as licitações da Lei 8666, fossem uma maravilha, né? Como se aquele formalismo todo, aquela burocracia toda, hipóteses restritas de dispensa, vedação de negociação, tivesse garantido uma lisura total na nossa administração direta e na indireta quase toda, né, ao longo desses anos todos, fosse uma Suíça, né, que nós estivéssemos perdendo essa oportunidade de burocratizar mais ainda para poder garantir a mesma lisura absoluta no restante inteiro da licitação, né? Então, mais burocracia, mais formalismo e mais rigidez, às vezes até facilita os desvios, né? Bom, doutor Rodrigo, como devem ser conduzidas contratações que não podem ser definidas como atividades fins, mas que impactam diretamente na execução dos objetivos sociais?
Bem, com relação a isso, há um gancho aí com que eu coloquei. Eu acho que, infelizmente, na minha opinião, a lei foi um pouco restritiva quando se referiu à contratação direta de atividades finalísticas. A redação que foi dada ao dispositivo deixa de fora outras hipóteses de contratação que não estritamente vinculadas ao objeto social, mas com eles muito embrincadas e muito relacionadas com a própria dinamicidade e flexibilidade que se espera da atuação de uma empresa estatal. Então, eu acredito que, nesse aspecto, a doutrina e a jurisprudência que se formou a respeito da contratação direta de atividades relacionadas a objeto social, a atividade finalística, ela não é válida. Como o professor Aragão falou, um conceito finalístico. É uma interpretação finalística do que seria a atividade fim. Não estritamente uma atividade de fim estrito sensu, mas qualquer atividade empresarial que seja própria dela essa dinamicidade e que a imposição de um procedimento formal de licitação possa representar um obstáculo à atividade da empresa e até um prejuízo perante seus concorrentes. O que eu imagino, assim, em face da flexibilização que decorre dessa nova lei, é que, em algumas situações que, perante a Lei 8666, a licitação se mostrava um verdadeiro empecilho à atividade negocial, à atividade empresarial, no atual cenário, diante das diretrizes da Lei 13.303 e dos regulamentos internos de cada empresa, é possível que a licitação passe a ser viável. Mas nada impede, e com certeza haverá, hipóteses de contratação de atividades pertinentes à atuação empresarial da empresa, que vão sim demandar uma simplificação que vai ser incompatível com a formalidade de um procedimento licitatório. Então, eu acredito que, nesse ponto, a jurisprudência que vinha se formando, o debate doutrinário, ele continua relevante, vai continuar sendo observado como forma de chegar a uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Muito obrigado.